Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a nossa leitura do livro de Isaías, o profeta Isaías. Hoje nós vamos ler Isaías de 13 a 17 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente leu hoje, tá? Para te ajudar ainda mais no seu entendimento bíblico, tá bom? Então fica com a gente até o final e abre a sua Bíblia aí em Isaías 13. Profecia contra a Babilônia. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles, façam-lhes acenos com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu ordenei aos meus santos, também convoquei os meus valentes para a minha ira, os que exultam na minha majestade. Há um barulho nos montes como o de um povo numeroso. Há uma gritaria entre os reinos. As nações estão reunidas. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira, para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Ele virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas e o coração de todos os jovens derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão e se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com o rosto em chamas. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos, e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro que o ouro de Ofir. Por isso, farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo aquele que for capturado será traspassado. Todos os que forem apanhados cairão à espada. Os seus bebês serão despedaçados diante dos olhos deles. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Os seus arcos ferirão os jovens. Eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada, nem habitada, de geração a geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e os pastores não farão descansar ali os seus rebanhos. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão nas suas fortalezas, e os chacais nos seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Isaías 14. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores.
No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor? Sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes. Que irados feriram os povos com golpes incessantes, e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem os gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação, e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é tirado fora do seu túmulo como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem, porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ele matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem o exército, e ninguém desertou de suas fileiras. Que resposta se dará
aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Isaías 15. Advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída Ar, em Moabe, ficou arruinada. Na noite em que foi destruída Kir, em Moabe, ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus santuários locais para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe peranteia. Todas as cabeças estão raspadas, e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos com pano de saco. Nos terraços e nas praças públicas todos pranteiam e se prostam chorando. Esbom e Eleale clamam. Até em Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat e Cilícia. Sobem pela encosta de Luite, chorando e caminhando. Pela estrada de Oronaim, levantam clamor em face da destruição. Porque as águas de Ningri secaram, a pastagem secou e a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso, eles levam a riqueza que adquiriram e armazenaram para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, o seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe. A sua lamentação chega até Eglaim, até Beer-Elim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Isaías 16. Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto até o monte Sião, como aves perdidas, lançadas fora do ninho. Assim são os habitantes de Moabe, nos lugares de passagem do Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia, e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo, se para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará, e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele na tenda de Davi, um juiz que busca justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas, todos choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir Aresete. As lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jazar chora, por causa das videiras de Sibma. Esbom, Eleale, com minhas lágrimas eu as encharco, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exaltação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe, o íntimo do meu ser estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos, e nem um dia mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados,
e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Isaías 17. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade, ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, serão dos rebanhos que ali se deitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza, e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó definhará, e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com um braço, como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra das suas mãos e feitura dos seus dedos, nem darão a mínima atenção aos postes de Acerá e aos altares de incenso. Naquele dia, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato. Tudo será desolação, porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, plantem videiras importantes, embora as façam crescer no dia em que semearem e as façam florescer de manhã, não haverá colheita no dia da doença e da dor incurável. Ai do rugido dos grandes povos que rugem como rugem os mares, e do tumulto das nações, que é como o tumulto das águas poderosas. Embora os povos rujam como as ondas encapeladas, fugirão para longe quando ele os repreender. Carregados pelo vento, como palha nas colinas, como redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer, já se foram. Esta é a porção dos que nos saqueiam, esta é a parte que caberá aos que nos roubam. E assim nós terminamos a nossa leitura de Uma hoje. leitura um tanto longa aí, né, do profeta Isaías. 5 capítulos do livro do grande profeta Isaías, né? É, Lembrando, né, que tem os pequenos profetas, que é aqueles capítulos, né, que a gente lê que é tipo 4 ou 5 capítulos, e os grandes profetas. Então, esse, né, é o primeiro, que é Isaías. Depois a gente também vai ver sobre Jeremias, mas só comentando isso, né? E aqui a gente vê, né, na leitura de hoje, a gente começa ali no capítulo 13. Tanto o capítulo 13 como o capítulo 14 é uma profecia para a Babilônia. E, gente, é muito legal, né, da gente ver essa leitura. E eu já vou explicar, né, assim, um pouquinho além do que a gente está lendo, mas para a gente ver como interessante é, né? Isaías, ele estava vivendo ali antes, né, ali antes e durante o período de exílio. Então a gente, igual no episódio anterior, leu ali em Reis, que começou a acontecer o exílio em Israel, né? E quem estava começando a fazer o exílio, como a gente leu ali em Reis, é a Síria. No entanto, é legal da gente entender o que está falando aqui. Aqui é uma profecia contra a Babilônia. E aqui está falando assim que a Babilônia vai vir muito mais forte do que a Síria. Tem até entre o 13 e o 14 tem um que fala que a Síria, tipo assim, ele cresceu pequeno perto do que a Babilônia vai vir, que a Babilônia vai vir muito mais rápido, num crescimento muito mais rápido e vai acabar com as nações. Só, no entanto, né, aqui a profecia, né, de Isaías através de Deus é de que em algum momento, daqui um tempo, vai se acabar com a Babilônia. E a Babilônia não vai virar nada, ela vai virar uma terra, né,
deserta, uma terra onde os animais vão morar. Então, tipo assim, é muito legal porque, tipo assim, pro povo que estava vivendo ali, era uma coisa muito futurística, porque ainda eles nem sabiam como a Babilônia seria forte. Então, através aqui do capítulo 13 e 14, Isaías está falando assim: vai vir alguém muito mais forte do que a Síria, que é a Babilônia, que ela vai acabar com a Síria, vai acabar com Israel, vai acabar com Judá, vai conquistar todo mundo, vai virar um grande império e de repente ela vai se cair pelo orgulho dela e pela soberba dela e vai ser uma terra, né? A sede da Babilônia ali falou que vai ser uma terra onde vai virar um deserto que nem só vai ser habitado por animais. Então, tipo, é muito bacana da gente estar reparando isso, como que, tipo assim, essa profecia fugia totalmente do cenário, não dava índice, né? Não dava ali, não tinha como ver que aquilo ia acontecer, né? E a gente vê ali, principalmente no capítulo 14, falando sobre como a Babilônia vai se tornar muito orgulhosa, muito prepotente, como que ela, então até aqui fala, né, que ela queria habitar no trono, acima das estrelas do céu, né? E ali fala, né, usa uma linguagem poética de que o final da vida dela será nas profundezas, né? Vai tipo acabar morto como todos os grandes reis que já existiram. E é legal que ele fala, né, ali no capítulo 14, versículo 16, fala: os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Tipo assim, caraca, foi isso mesmo que aconteceu, né? Tipo, depois da destruição, depois, né, a Babilônia ser uma grande potência, acabar com todo mundo, ela também vai acabar, né? Então é legal essa parte, essa leitura que a gente fez aí, que vai até o versículo 23, né, do capítulo 14, falando sobre a Babilônia, e depois ele vem falando ali, né, sobre a profecia contra a Síria, profecia contra os filisteus, profecia contra Moabe, né? E depois a profecia contra Damasco. Então a gente vê ali sempre são profecias se referindo, né, a todos os países, tá? A gente vamos colocar assim, ao país ali da Síria, né, dos filisteus. E ali até eu chamo a atenção que até explica aqui, né, sobre o capítulo 15 da profecia contra Moabe, que os moabitas eram lá da descendência de Abraão. Os moabitas eram da descendência de Ló, né? Então, ali fala que até o povo de Judá eles tinham mais a proximidade com os moabitas do que com os próprios israelitas, né? Então tinha muito essa parceria ali, essa irmandade, assim, vamos dizer assim, do povo de Judá com os moabitas. E aqui mostra, né, na profecia contra Moab, que Moab também não vai passar imune, né? Porque também era um povo que se tornou muito egocêntrico, é um povo que, né, se tornou assim soberbo também e que eles também, né? Mas isso já há muito tempo a gente já viu desde lá de Ló é um povo que desviou também dos caminhos do Senhor. E só fazendo um adendo também aqui no capítulo 14, né, sobre a queda da Babilônia, né, que é o mais significante e é a primeira vez que a gente ouve falar, né, na Bíblia aqui sobre a Babilônia, sobre ela ser a dominadora, vamos dizer assim, né, porque até então era tudo a Síria era o que oprimia tanto o povo de Israel, né, e aí, aqui no 14, né, no versículo 9, ele começa a descrever um pouco mais quem que estava esperando a Babilônia, vamos dizer assim, né? Que ele compara ao inferno, né? Ele fala assim: o inferno abaixo está agitado para ti, para encontrar-te a tua chegada. Para vocês terem uma noção, vamos dizer assim, de quem que estava ali junto da Babilônia, né? Então, é um tanto pesado, né? De todas as profecias que foi feito, foi uma profecia um tanto longa, mas por conta também de tudo que a Babilônia carregava,
Tanto é que quando ele fala que ninguém mais vai saber sobre a Babilônia, ele vai, vamos dizer assim, limpar da face da terra, realmente isso aconteceu. Hoje em dia a gente não sabe nada sobre Babilônia, né? Esse país foi destruído. A gente sabe da Síria, Palestina ainda existe, Damasco tem ali, mas a Babilônia em si, pós o exílio ali, né, ele acabou. E aí, tanto é que no capítulo 16, né, ele vem ali no versículo 5 já falando sobre algo já futurístico, né, para esse povo, porque ali eles estavam durante, vamos dizer, o início do exílio. Ainda não estava nem para o final do exílio, né? Porque ali a parte onde Babilônia vai cair de verdade é final já do exílio. E aqui nesse 16 ele já faz uma profecia para a vinda de Cristo, né? Que é ali no versículo 5. E em misericórdia será o trono estabelecido, e ele sentará sobre o trono em verdade dentro do tabernáculo de Davi, julgando e requerendo julgamento e apressando a justiça. Então aí já é sobre a parte da vinda de Cristo mesmo, para ajudar, vamos dizer, o povo, né? Então é aquele negócio, né? Deus sabe de todas as coisas e sabia que nem mesmo só o exílio ia adiantar para aquele povo. Precisaria vir o filho dele para botar prumo, né, no povo, para ensinar um pouco mais sobre a conduta e não só sobre o que estava escrito na lei e que nem isso eles estavam seguindo, né? E depois ali no 17 ele foi para a profecia de Damasco, assim como ele fez a profecia de todos os outros povos, né? Então a gente vê algo aí que vai acontecer para os próximos episódios, né? Onde a gente está vendo algo que está sendo profetizado e depois a gente vai ver algo que está acontecendo de verdade. E é legal da gente entender que ele começa falando, né, da profecia da Babilônia, mas a gente entender que todas as profecias contra a Síria, os filisteus e os moabes, essa destruição que ele coloca ali, que vai acontecer nesses países, o instrumento que vai ser usado vai ser a Babilônia. Então a gente vai ver momentos, né, algumas outras leituras, que Deus vai até falar assim: eu estou usando a Babilônia para cumprir o que a profecia da Síria, a profecia dos filisteus, a profecia em Damasco. Então, tipo assim, é legal da gente observar isso, né? A gente, durante toda a leitura, a gente vê falando assim, e o Senhor ordena, e o Senhor fala, e o Senhor. Então, tipo assim, em nenhum momento isso foge, né, dos planos de Deus, né? Até ali no capítulo 14, no versículo 27, né, que está falando sobre a Síria, ele fala: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos, quem pode impedi-lo? Então, tipo assim, e a gente vê outras afirmações como essa, né? Mas só para explicar para vocês que ele começa falando ali sobre a profecia da Babilônia ele vai usar de fato a Babilônia. E é legal que a gente vai ver que jamais a Babilônia vai reconhecer que foi usada por Deus. E por isso que, de fato, ele vai depois falar: você vai ser, né, Vai destruída, vai cair. cair, porque você nunca reconheceu que, de fato, eu estava te usando para cumprir profecias, né? Para cumprir esse ajuste aí, né, na sociedade que estava totalmente perdida. É isso. Acho que é isso que a gente tem É isso. para hoje, minha gente. Espero que tenha feito sentido para vocês, ajudado aí no entendimento bíblico, né? Isso que é muito importante. Mas no próximo episódio a gente continua daí ainda com o profeta Isaías, tá? A gente não vai ir de novo lá para Reis. Ainda tem mais profecias, ainda tem mais profecia também contra a Babilônia. Então já te convido aí para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e estar conosco sempre aí quando a gente estiver compartilhando outros capítulos para a gente estar crescendo ainda mais espiritualmente, tá bom? Então te vejo no próximo episódio. Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!